É um prazer imenso estar aqui com o Dr. Marcos Araripe, uma pessoa que eu admiro demais, tenho plena confiança no trabalho dele, né? Simples, tranquilo, gente da gente, né, doutor Marcos? Tudo bom, doutor Marcos? Tudo bem. Muito obrigada, viu? É isso, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores, e a gente está aqui para conversar. Ô, coisa boa, isso é que é maravilhoso, né? Instruir, orientar, Claro, né, doutor? acho que é o nosso papel, né? É o nosso papel. Marcele aí, a Marcele Braga, brilhante, eu acho que a família, e tá todo mundo lá do Ministério Público, lá só tirando foto, assistindo, hein, Marcele? Obrigada, viu, Marcele? Por nada. Por você estar Estamos aqui. à disposição, sempre que precisar. Coisa boa, né? E a dona Naíma Santiago, essa menina linda, só tem mulher linda aqui hoje, tá vendo? Né? A Naíma Santiago também, né, que está hoje, vai vir trazer e colaborar, né, Naíma? Isso, doutora. Né? É um prazer, tá? Prazer é meu. Ô, coisa boa. Mas vamos começar a nossa conversa, é um diálogo mesmo, né? Algo informal, né? Doutor Marcos, as pessoas, o senhor sabe que se tornou comum hoje se falar em estresse, se falar em ansiedade, se falar em depressão, né? Às vezes as pessoas nem estão com nenhum dos três e já virou moda, não é assim? Todo mundo está verdade. estressado, todo mundo está com ansiedade, todo mundo está com depressão. E aí, a minha intenção aqui é justamente para nós orientarmos os telespectadores, né? Para que o senhor possa diferenciar o que é realmente o estresse, o que é essa ansiedade e o que é a depressão, Tudo bem. né? E fique à vontade. Então a gente pode iniciar falando sobre o estresse. O estresse é uma situação passageira e momentânea que nós passamos por alguns motivos. Quando a gente está aguardando algum resultado de um concurso público, no resultado de um vestibular, quando a gente está esperando algum resultado de exame, quando a gente tem algum desentendimento com um familiar ou com uma pessoa bem próxima, né? Então a gente considera uma situação de estresse ou um fator estressante. Isso daí é um sintoma passageiro, né? Que ele pode persistir em torno aí de horas ou até mesmo de dias e pode vir com algumas repercussões a nível emocional ou a nível físico, né? Sim. Que geralmente a pessoa pode relatar irritabilidade, pode vir com dor de cabeça ou pode vir com dor no corpo. Mas é um sintoma passageiro e repentino. Eu sei. E no caso da ansiedade? A ansiedade a gente já caracteriza já como um grupo de uma patologia, de uma doença, que ela é classificada nos transtornos neuróticos. E aí esse é um quadro de uma doença, assim que a gente considera uma doença, dependendo da situação e da classificação, uma doença que pode levar ao afastamento do trabalho, da atividade acadêmica ou até mesmo da atividade de relacionar com os seus familiares. Porque já são sintomas bem mais graves, pode afetar as pessoas de modo que ela não consiga sair de casa, que ela não consiga dirigir, que ela não consiga entrar no elevador, que ela não consiga viajar Pode de avião. desenvolver algumas fobias? Sim, geralmente, no mínimo desenvolve pelo menos uma fobia, né? Sim. Mas geralmente a gente é classificado com mais ou menos uma 2 ou 3 fobias, relaciona também com a perda de apetite, você também tem sinais e sintomas relacionados a ataque cardíaco, você tem sudorese nas mãos, nos pés, você pode vir relacionado com situações de falta de ar, pode vir com náuseas, com vômitos, pode alterar o padrão do sono e você também pode vir acompanhado com irritabilidade. E pode também, na grande maioria dos casos, os pacientes relatam dificuldade de concentração e memória. A principal queixa eu estou com esquecimento, eu esqueço de coisas banais, como o número de telefone, placa de carro, os itens que eu tenho que comprar no supermercado. São essas situações que são as mais comuns. No caso, o estresse origina essa ansiedade? O estresse, ele é um dos fatores Sim. desencadeadores da ansiedade. Sim. Naíma e Marcele, vocês chegaram a sentir alguns desses sintomas que o doutor Marcos Araripe falou aqui, mencionou, né? Esse taquicardia, essa sudorese, essa irritabilidade, né?
enfim, né? Afetou, vocês sentiram que foram afetadas dessa maneira também? Sim, eu senti que a minha memória, o rendimento no trabalho diminuiu, dor de cabeça, vários sintomas você sente. Assusta, Naíma. Assusta. Assusta, né? Dá que impressão, assim, que sentimento? Que você se pergunta muito por quê, né? Por que está acontecendo aquilo. Mas depois você vai lutando, né? Vai lutando, né? Marcelo, e você? Como foi os sintomas? Como foi que você começou a perceber que tinha algo errado? Eu senti, e minha família também percebeu. Eu percebi, a minha família percebeu que eu fui ficando um pouco desestimulada, desmotivada. Assim, tarefas simples para mim já eram dificultosas. Coisas que eram prazerosas para mim deixaram de ser prazerosas, como fazer uma caminhada, sair com os amigos. Eu já achava assim que a minha pessoa, a minha presença já não faria tão bem às pessoas, né? E senti essa irritabilidade também. Isso me afetou muito na parte de relacionamento com os meus amigos. Afetou também na questão da sociabilidade, né? No trabalho eu não tive tanto problema, porque eu acho que aquilo foi a minha válvula de escape, né? Uhum. Porque todo dia eu tinha que acordar, tinha que ir. Então, a minha pouca energia que eu tinha, depois que eu percebi que a fortaleza que eu achava que era ruim, eu dedicava tudo ali. Mas quando chegava sexta-feira, por exemplo, eu já ficava em casa e já não queria mais sair para lugar nenhum. Entendi, né? No caso da depressão, doutor, o estresse, o senhor mostrou os sintomas, a ansiedade e a depressão. Como são os sintomas da depressão? A depressão, os sintomas a gente pode classificar como depressão leve, moderada e grave. Elas são muito parecidas com os sintomas da ansiedade, mas da depressão, o paciente ele tem muita queixa de choro, labilidade emocional. Ele chora intermitentemente, chora várias horas ou vários momentos do dia sem nenhum motivo aparente. Ele tem muita perda de apetite e ele tem muito também sinal de indisposição. Ele não consegue levantar ou não consegue ter motivação. Por exemplo, se ele tiver um convite de um grupo de amigos para fazer uma viagem, que é uma viagem que ele já vinha planejando há muitos anos, ele não vai. Ele falou que não tem, como ele caracteriza como se a vida não tivesse mais sentido. A vida perdeu a cor, a minha vida não tem mais assim motivação nenhuma. E na grande maioria das vezes, os pacientes eles relatam também dor de cabeça, podem vir acompanhado com muita dor muscular, geralmente na região dos ombros e da cabeça. Sim. Em alguns casos, podem vir com ideação suicida, que é aqueles pacientes que já perdeu peso ponderal de mais ou menos 10 a 15 quilos e como a vida já não tem mais sentido de nada, ele entende que a única solução para o problema dele é tirar a vida. Para se livrar da dor. Para se livrar do problema, para se livrar da dor, e ele entende que é a culpabilidade. Ele entende que ele está sendo um peso para a família, ou para o marido, ou para o irmão, ou para o pai, e até mesmo no trabalho. As pessoas me enxergam como coitadinho, me enxergam como doente. Exatamente. Doutor Marcos, tem duas perguntas aqui que os telespectadores enviaram. Uma foi a Patrícia Aragão. Ela pergunta: como faço, doutor Marcos, para diminuir meu estresse? Então, isso aí é uma pergunta bem capciosa. Mas, na verdade, assim, ela tem que primeiro identificar qual é o fator que está desencadeando o estresse, e aí ela tem que evitar o enfrentamento. Mas, assim, ela pode também praticar atividade física. Se ela conseguir praticar atividade física e mesmo assim esse fator de estresse dela for persistente, continuar, e ela vai ter que ter o contato, é uma situação que todo dia ela tem um contato com o estresse, ela tem que procurar profissionais da saúde, como o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, para a gente poder identificar qual é o fator e de que modo a gente pode ajudar.
Provavelmente vai ser uma atividade física, mais um acompanhamento psicoterápico. E se essas duas situações não der um resultado satisfatório, é o uso de medicamento para diminuir o nível de estresse. Diminuir. E a Elisana, ela está perguntando sobre os sintomas da síndrome do pânico, né? Qual a cura? Ela colocou qual a cura, né, da síndrome do pânico. Na verdade, a síndrome do pânico, ela se caracteriza dentro do grupo da ansiedade generalizada. Já é mais assim um sintoma mais grave da ansiedade. E na grande maioria das vezes os pacientes eles relatam o principal sintoma é taquicardia. Meu coração está saindo pela boca e meus pés e as minhas mãos ora gela, ora esquentam. Pode vir acompanhado com cãibra, formigamento e as pessoas relatam falta de ar, né? Sim. Ou dificuldade para respirar ou uma respiração muito ofegante. E geralmente quando está em local com aglomerado de pessoas, local que tem uma multidão de pessoas, muitas pessoas, essas pessoas começam a ficar com falta de ar e podem vir também com suor intenso e sensação de morte iminente, que elas têm a certeza que vão morrer naquela hora e naquele local. E aí começa o medo do medo. Aí começa a liberar as endorfinas e a serotonina e ela vai desencadear um processo de um medo intenso. Sim. Que na grande maioria das vezes ela precisa de algum suporte, de algum familiar, de alguém que possa tirar ela daquele perigo iminente que ela está vivendo naquele momento. Isso. Mas olha, nós vamos voltar daqui a pouquinho, porque nós precisamos saber como é que isso afeta, né, a própria depressão, como é que ela afeta e como, de repente, você pode, nesse instante, estar buscando ajuda para a cura do estresse, da sua ansiedade e da depressão, ok? Então, Marcos, a Gerciane é uma menina, né, de 16 anos e ela gostaria de saber por que ela se sente tão insegura e que quando ela está sozinha, ela só sabe comer, né? Ela tem 16 anos e ela desconta tudo na comida em todas as situações. Na verdade, nesse caso da Gessiane, ela provavelmente ela está com um diagnóstico de ansiedade generalizada e como quando ela fica em casa sozinha, ela deve se sentir ameaçada e a forma de ela transferir esse medo, essa ansiedade, é comendo. E nós temos conhecimentos que alguns alimentos, como o chocolate, como a Coca-Cola, ela produz uma sensação de saciedade e de bem-estar. Então, muito provável que ela deva estar transferindo essa ansiedade dela para uma compulsão de comer. Que ela comendo, ela se sente mais segura e provavelmente ela vai se sentir mais tranquila. Mais tranquila. É a Ezequiele, do bairro do Taquari, olha coisa boa, né? O Taquari aí, ligado. Ela quer saber, e o senhor já falou também, como aliviar os sintomas do estresse, que foi justamente até as caminhadas, não é, doutor Marcos? Justamente. Fazer algum esporte, não é? Atividade física do modo geral. Que aí seria mais o que ela se adaptar, porque cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que não têm afinidade, por exemplo, pela uma musculação, pela uma academia, mas já tem uma afinidade pela uma caminhada, tem uma afinidade pela uma dança, tem afinidade pelo pilates, aí vai ver o que mais se adequa para ela com o estilo de vida dela. Isso, e teve uma outra que também o senhor já respondeu, né? Mas uma outra telespectadora perguntou sobre a causa da ansiedade e o senhor já mostrou que devido a alguma situação de estresse que de repente o indivíduo está passando, não é submetido. Isso? É submetido, Justamente. não é isso? Justamente. Então pode começar aí a desenvolver uma ansiedade. E essa ansiedade pode se tornar patológica. Claro, sim, claro. Não é verdade? É verdade. Então, a melhor coisa é procurar um especialista, né? Um profissional, que o profissional possa dar as orientações e sugerir, que às vezes não é preciso medicalizar, não é preciso um medicamento. Às vezes, algumas orientações já dá para dar um tratamento, já dá para dar uma orientação. Ou, às vezes, um acompanhamento psicológico, porque não necessariamente é preciso medicalizar, prescrever a medicação. Sim. Porque em 90% dos casos, quando um paciente chega a um consultório psiquiátrico, é porque ele já recorreu a vários médicos, já fez inúmeros exames e já foi em vários profissionais e ele não consegue ter a melhora ou a cura do que ele está querendo naquele momento. Exatamente. Mas, olha,
nós sabemos que todas essas situações afetam também a vida familiar, né? Vocês, quando eu digo afeta a vida familiar, é o afetar relacionamentos, é a incompreensão dentro da família, né? Vocês chegaram a viver uma situação similar? Eu sim. A grande maioria das pessoas tem uma resistência, né? Elas não entendem o quadro de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Uma pessoa da minha família chegou para mim e disse que eu não tinha motivo para estar deprimida, porque eu podia entrar numa loja de sapato e comprar vários pares de sapato. E também outra certa pessoa não aceitava eu ter que tomar remédio. Ele dizia que os médicos não sabiam de nada, que quem sabia era ele, que eu tinha que ouvir ele. E como a minha escolha foi procurar um tratamento, procurar ajuda, ele não ia me apoiar. E a maioria das pessoas não entendem. Seu pai, sua mãe, às vezes não é nem por maldade, é por falta de conhecimento mesmo. Verdade, Né? verdade. Falta de conhecimento, verdade. infelizmente. Infelizmente, Marcele. No meu caso, eu não enfrentei esse problema com relação à minha família, ao meu esposo, né? Eles foram muito compreensivos e me ajudaram bastante. A maior dificuldade foi comigo mesma, porque na minha concepção eu não podia estar com aquele problema. Eu me julgava ser muito forte. Não é que a depressão, a ansiedade e as outras patologias sejam uma fraqueza. Mas o maior preconceito foi comigo mesmo, de chegar e internalizar que eu precisava de uma ajuda, que eu precisava realmente buscar meios para me livrar dessas patologias. Doutor Marcos, é isso que vê nos consultórios, essa Sim. resistência da Sim. família? Não, na verdade, a família é o principal complicador do tratamento do paciente. Porque, como já foi dito, né, o preconceito, o desconhecimento é muito grande entre a população. Então, assim, já tem vários conceitos pré-formados, como você é muito nova, você vai ficar dopada, essa medicação vai te viciar, tu não precisa disso, essa doença não existe, tu vai ficar fazendo uso de medicamento pro resto da vida. Então, é muito complicado. E, infelizmente, chegam até a dizer, que eu não gosto muito de chamar essa palavra, mas dizem que é frescura, não é, doutor Marcos? Isso, justamente. Essa é a palavra mais utilizada nessa situação. Frescura. Olha e diz assim, vocês são duas meninas bonitas, né? Duas meninas bem-sucedidas, né? Vocês podem entrar numa loja de sapato, comprar quantos sapatos você quiser, pode viajar. De repente, a Marcele olhou e disse assim, mas logo eu, né? Uma pessoa tão forte que sempre estive ali diante de tanta situação difícil, vivendo isso, com depressão, com ansiedade. Foi assim, Marcele? Foi justamente assim, Cláudia. Não é? Convivendo tudo isso, mas só que depressão não escolhe, né, doutor? Não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe cor, não tem predileção. Não escolhe classe social, não escolhe nada, né? Simplesmente acontece. Né? E o bom disso tudo é quando as pessoas buscam a ajuda. Né? Doutor Marcos, diante dessa situação, o que é que o senhor orienta a família? Porque é algo realmente preocupante, né? Claro. Porque são eles que acabam prejudicando o tratamento da pessoa, interrompendo, né, o tratamento da pessoa. Então, o que é que o senhor poderia dizer para essas pessoas que, nesse momento, estão se identificando com essa situação? Na verdade, hoje está muito fácil, né? Com a globalização, com a internet, com a busca de dados, o primeiro passo, ela pode entrar na rede social, entrar na internet e pesquisar os sinais, os sintomas, as queixas que a pessoa está falando. E aí, se a pessoa tem dificuldade ou ela não quer entrar na rede social, é procurar mesmo um psicólogo, procurar um psiquiatra ou procurar um médico e perguntar, olha, eu estou com dúvida, a minha filha, a minha mulher, o meu familiar, a minha sobrinha está sentindo isso, ela está dizendo que está com esse problema, com a depressão. O que o senhor me diz? Será que isso é verdade? Né? O primeiro passo é tentar identificar as queixas que a pessoa está passando por aquele momento, procurar um profissional que tenha conhecimento naquela área
e tirar as dúvidas, porque assim, nada mais é do que justamente isso, é a falta de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento daquela situação, daquela doença, que você consegue identificar aquele problema real, fica tudo mais fácil, porque você consegue apoiar, você consegue motivar, você vai acompanhar a melhora daquela pessoa e só vai ter ganhos, tanto para o paciente, como para a família ou para aquelas pessoas que estão no convívio ali próximo. Na verdade, quando conhecemos a verdade liberta, né? Em todos os sentidos, né? Até no caso das patologias. É conhecê-la, né? E dizer assim, puxa, tem cura. Não tem cura, doutor? Claro. O estresse tem cura, Claro. a ansiedade tem cura, a depressão tem cura. Sim, claro. Né? Então, eles precisam apenas buscar a ajuda correta. Né? E, lógico, admitir que algo de errado está acontecendo, né, doutor Marcos? Justamente. Né? Porque eu acredito que é o ponto principal, é a pessoa admitir, como a Marcele mesmo disse, eu não aceitava isso. Né? Então, enquanto não se aceita, o sofrimento apenas aumenta e pode ir tomando outras dimensões, não é verdade? Mas o que vocês duas têm a dizer? Né? O que eu fico assim feliz, muito feliz, eu acho que o doutor Marcos também, vocês assim, a disposição de vocês estarem aqui, né? Mostrando, né? E mostrando para as pessoas, olha, eu passei por isso, mas eu estou aqui, né? Eu fui tratada, eu fui curada, eu estou bem, né? O que vocês poderiam dizer para cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo nesse momento e vivendo, né, tudo isso? Assim, não é uma doença fácil. Você enfrenta muito preconceito das pessoas, os familiares não entendem, as pessoas que você mais buscava apoio, muitas vezes não te entendem, mas você precisa, primeiro você tem que admitir que você precisa de ajuda e buscar auxílio de um profissional adequado. No meu caso, eu comecei com terapia, teve necessidade de tomar remédio. Eu próprio não aceitava, eu achava que viciava, que ia ficar dependente, como o doutor falou, que a maioria das pessoas falam isso, não é? E eu acabei aceitando, procurei ajuda fui em 3 psiquiatras, no terceiro que eu me senti segura para poder começar a tomar a medicação. Mas é uma doença que tem cura, sim. Eu passei por isso e eu posso dizer que tem tratamento, tem cura e você supera. E por isso que você está assim, né? Linda, maravilhosa, né? Sorridente e vivendo. Vivendo, graças a Deus. Muito feliz que para as pessoas que estão ouvindo que tem cura sim, que elas vão superar, como eu superei. Muito bem. E você, Marcele? Eu diria para você que está assistindo, que está passando por alguma dessas situações, que você assuma, primeiramente, que você precisa de ajuda, né? E busque uma ajuda especializada, busque uma terapia, busque um atendimento psiquiátrico, seja o que for, mas que isso passa com a nossa disposição em querer retomar a nossa vida normalmente. E com o auxílio de profissionais capacitados, a gente consegue retomar a nossa vida, a gente consegue seguir em frente e aquela situação de dificuldade, de temor, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. E você vai conseguindo retomar coisas simples na sua vida. Que coisa boa, né? Doutor Marcos, e o senhor, o que é que pode dizer, né, para os telespectadores nesse momento? Na verdade, eu acho que as meninas são um testemunho vivo, né? É verdade. Agradecer também, assim, a disponibilidade delas, a própria, assim, a tranquilidade que elas estão, né? E que essas pessoas que hoje estão passando por esse problema, ou que estão apresentando, ou que os familiares também, que às vezes a pessoa, como foi dito pela Marcela, a pessoa às vezes, ela está passando por aquele problema, mas ela não quer aceitar, né? Que ela procure, que se ela hoje, por exemplo, não está tão à vontade de procurar um psicólogo,
ou não quer procurar um psiquiatra, que pelo menos que ela lê, que ela, pelo menos ela vá na internet, que ela procure. O que é isso que eu estou sentindo? Será que isso é uma doença? Será que isso é uma frescura? Então, assim, ela primeiro tem que identificar, né, o que ela tem. E a partir do momento que ela identificar o que ela tem, ela procurar os profissionais adequados para que ela tenha uma cura, que ela tenha uma melhora, que ela consiga voltar a vida dela ter sentido e ela começar a produzir e ter uma vida normal como qualquer um outro. Ok. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, né? O testemunho vivo, né, doutor Marcos, de vocês, tá certo? Agradecer a presença do doutor Marcos, eu sei que é uma pessoa extremamente ocupada, tá bom? E agradecer mesmo. Eu sei que outras vezes a gente, quem sabe, né? Vamos estar aqui de volta de uma outra maneira, tá certo assim? Então, um beijo para vocês, muito obrigada, tá certo? E eu fico por aqui. Olha, admita, assuma a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade liberta mesmo. A partir do momento que você sabe o que está vivendo ou o que está acontecendo em seu corpo, em sua mente, quando você procura saber essa verdade, começa a existir aí e você começa a entrar no processo de libertação. É disso que nesse momento você pode estar precisando viver, tá ok? Eu fico por aqui, um beijo no teu coração e até sexta-feira que vem.